através da sua palavra. Fala, Deus, com a tua igreja, pela sua bondade e a sua misericórdia, em nome de Jesus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra, atende ao teu mandar. Nosso pastor Adriano. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tem alguém que tem motivo para dar glória a Deus? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Me sinto feliz por poder ter o privilégio de poder servir a Deus. E nesta oportunidade adorá-lo, bendizê-lo junto de sua igreja, que somos nós. Porque nós só somos igreja quando nós estamos reunidos. Aí somos igreja. Porque fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. O Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 18, versículo 8. Glória a Deus. Amanhã é feriado, tem alguém que tem força para ir até meia-noite? Glória a Deus. Feriado é bom, né? O Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 18, somente o versículo 8. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Assim está escrito: digo-vos que depressa lhes fará justiça. O texto áureo desta noite está na parte B. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu vou ler mais uma vez a parte B do versículo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Tome seu assento, glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler é uma parábola narrada pela pessoa gloriosa de Jesus. O título da parábola, no capítulo 18 do Evangelho de Jesus, escrito pelo Dr. Lucas, vai narrar de uma parábola de um juiz iníquo. Quando nós lemos o contexto desta parábola, Deus abençoe, nós entendemos que havia uma cidade que tinha um certo juiz, e este nem temia a Deus e nem respeitava pessoa alguma. E a Bíblia também menciona que havia nesta cidade uma viúva desprovida, uma viúva padecendo muitas necessidades. E esta viúva, diz o texto, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. No versículo 4 a Bíblia diz: e por algum tempo não quis, mas depois ele disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Perceba que o texto fala da insistência dessa viúva, uma mulher que precisava que a situação dela fosse resolvida. Porém, esse juiz iníquo, o texto menciona que ele diz que ele nem temia a Deus, nem respeitava os homens, mas pela insistência, pela perseverança, pelo fato de a viúva não desistir, depois de um certo período,
depois de um certo prazo, que a Bíblia não menciona quanto tempo foi, ele olhou para ela e disse: olha, eu preciso resolver a causa dessa mulher, para que ela não volte mais a me importunar. Perceba que a insistência dela provoca no coração daquele juiz, para que ele então atendesse o pedido daquela mulher. Aí na conclusão, a Bíblia diz: e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa Ele lhes fará justiça. Perceba que a Bíblia diz que Jesus vai mencionar que aquele juiz, mesmo sendo injusto, ele atentou para a necessidade da viúva. Porém agora Jesus vai falar do justo juiz, e vai falar de um determinado povo, o povo esse que Lucas vai dizer, os escolhidos, que no termo original significa selecionado. Jesus está dizendo: se esse homem que não teme a Deus, se esse homem que não respeita a ninguém, ele teve agora um período de tirar na sua razão, olhar para a necessidade desta mulher, imagina este justo juiz, o Santo de Israel. Ele fará justiça aos seus escolhidos, por uma razão, porque eles clamam a Ele de dia e de noite. Aí Jesus termina a frase, aí ele vai fazer uma pergunta. A pergunta de Jesus é o texto que nós enfatizamos. Quando, porém, aqui Jesus está narrando sobre um período. Se nós observarmos o capítulo 17, nós vamos Jesus falar de um período escatológico, falar que viria dias difíceis, dias de tormenta, dias complicados. Aí Jesus vai falar da parábola. Então perceba que existe um contexto no capítulo 17 que enfatiza a parábola do capítulo 18. Aí então Jesus faz a seguinte pergunta: quando, porém, Jesus vai falar de um período futuro, quando porém vier quem? Vier o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? É aquele que foi profetizado em Gênesis capítulo 3 e 15. Quando a mulher toma do fruto, Adão também pega e os dois comem e caem. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 versículo 15: olha, vai nascer um da semente da mulher, tu lhe ferirás o calcanhar, mas esse que é nascido de mulher, pela obra do Espírito Santo, pisará e esmagará a sua cabeça. Perceba que esse Filho do Homem é o próprio Jesus. Aí a pergunta é: porventura, quando ele vier, achará fé na terra? Perceba que o texto narra de uma perseverança, de uma insistência da mulher. Jesus vai usar, olhem para o pastor Adriano, Jesus vai falar de uma parábola, vai falar de uma insistência, vai falar de uma persistência para falar uma exposição de algo futuro. Perceba que a parábola é Jesus trazendo uma alegoria para trazer uma verdade real. É Jesus dizendo para nós, por causa da insistência dessa mulher, pela persistência dela, pelo fato dela não desistir e todos os dias procurar o juiz e dizer: eu preciso da minha causa resolvida, eu preciso do meu problema resolvido. De tanto ela bater, de tanto ela pedir, de tanto ela bater. Aí eu vou para a Bíblia: aquele que pede recebe, o que busca acha, e aquele que pede a porta se abre. Então de tanto ela pedir, de tanto ela insistir, aí eu vou trazer menção do que o presbítero leu. Mas se você entrar na porta do teu quarto, entrar lá dentro, fechar, limite a porta e falar com teu pai oculto, no secreto, então ele vai resolver a situação. É Jesus dizendo, por causa da insistência, da persistência, aleluia. Por isso que a Bíblia vai dizer, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. A Bíblia está dizendo, por causa da persistência, ela recebeu e foi atendida. Aí ele vai usar essa parábola para falar de uma realidade futura,
olha lá no finalzinho, quando ele vier buscar os escolhidos, será que ele vai achar fé na terra? Que fim é esse? Quando é esse período? Que período que Jesus está dizendo? A Bíblia vai dizer que Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, a Bíblia diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele escreve dizendo: olha, nos últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis, dias de dificuldade. Na primeira carta a Timóteo, Paulo diz, expressamente diz o Espírito, que nos últimos dias haveriam muitas pessoas que se apostatariam da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a causa do Evangelho, é desviar-se do mandamento do Senhor. Isso é um indicador para um futuro que está chegando. Pastor, quando é? A Bíblia diz que nós não sabemos o dia, mas também não sabemos a hora, mas sabemos de uma coisa: quando ele foi subir ao céu, assunto aos céus, um anjo gritou e disse: está vendo esse Jesus que está subindo? Outra vez ele virá com glória para buscar um povo. Que povo é esse? Um povo zeloso e de boas obras. Eu tenho uma notícia para você: esse dia está chegando, essa hora está chegando, o dia do encontro da igreja com o noivo, o dia do encontro da igreja com aquele que está aguardando a nossa chegada, para as bodas do Cordeiro, para a grande santa ceia, para nós pisarmos nas ruas de ouro. É ele mostrando que aquilo que os homens brigam para lá é algo subjetivo. Se aqui o homem briga pelo ouro, briga pela prata, ele está dizendo: lá no céu eu vou colocar no chão para você entender que diante da minha presença o ouro e a prata não é nada. Eu vim te dizer que tem tempos difíceis, eu vim te dizer que tem dias trabalhosos, vim também dizer que muitos estão apostatando da fé, mas vim dizer também que o Espírito Santo que foi derramado lá no Pentecoste, ele está com a igreja. E que período? Todos os dias, até a consumação do século. Deus te trouxe, me trouxe para dizer: hoje eu vim acrescentar a tua fé, vim te dar vida e vida com abundância, vim te encher de graça e relembrar você um pedido de casamento que eu fiz lá atrás, quando você levantou a mão cansada e disse: eu quero. Ali você assinou o casamento, e ele está dizendo: está faltando um pouquinho para o relógio apontar na meia-noite, para o noivo vir buscar a noiva. Então Deus está dizendo: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. É os últimos dias da igreja, é os últimos hinos da igreja. Você não está percebendo que a igreja está sendo afligida? É os princípios de dores, nação contra nação, reino contra reino. A Bíblia diz que as pessoas ficariam uns com os outros. Cumprimento das profecias. Em Mateus a Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é o amor do mundo que o texto diz, é o amor de dentro da igreja. Por isso que João, quando recebe a revelação para falar à primeira igreja, ele diz: eu tenho contra ti uma coisa, que deixaste o primeiro amor. O que é a frieza no coração é o aumento da iniquidade. O que é iniquidade no original não é pecado, é mais do que isso. É quando eu peco, não me arrependo, peco, não me arrependo, peco, não me arrependo, me torno uma pessoa iníqua e se torna uma iniquidade. É pecado em cima de pecado sem arrependimento. E por essa razão o amor de muitos vai começando a se esfriar. Aí eu vou te lembrar quando a Bíblia diz de iniquidade, não é só adultério, também não é só fornicação para quem não é casado, é mentira, é quem não perdoa, é quem não faz a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, este peca. Se
você tem condição de fazer o bem, mas omite, a Bíblia diz que você está pecando. E isso você pode fazer isso todo dia. Torne-se também uma iniquidade. A Bíblia diz: por essa razão o amor de muitos vai se esfriar. O que é um amor frio dentro do nosso coração? O que interessa para Deus não é porque se o pastor Adriano está pregando, não é se você veio, é a motivação que te trouxe. O que interessa para Deus não é se nós estamos sentados, é porque nós estamos sentados. Sabe o que é esfriar o coração? É quando eu deixo de fazer por amor e começo a fazer por obrigação. Eu estou na frente, não queria estar, mas vou. Eu não queria fazer, mas vou. Aí se torna-se uma frieza, perdeu o desejo. Por isso que o João vai dizer: eu tenho contra você uma coisa, arrepende-te, volte às primeiras obras, lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Que amor é esse? É aquele amor do primeiro contato com o Nazareno. É quando falava assim: tem culto de oração no serviço. Você fala: meu Deus, não vai chegar a 7 horas. Tem misericórdia, Jesus, eu quero orar. Isso é o desejo do nosso coração. Aí tem gente que vem para o culto, e Paulo vai dizer: eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento. Se você sai de casa e fala assim: olha, eu vou na igreja porque eu tenho algo para falar com a fulana, a razão que você veio, ela é tão fútil, tão fraca, que você entra aqui e sai do mesmo jeito. Prova na Bíblia, é Deus dizendo: quando você está trocando lá e vindo para cá, não foi porque você tinha algo com a irmã, não foi porque você não foi ontem, não é porque você não veio domingo passado, é porque você desejou e dizer: eu vou lá porque nesta noite eu vou encontrar o noivo. Aleluia. Aí eu já saio de casa adorando. E às vezes acontece, a criança briga, acontece tanta coisa, mas dentro da alma você diz: nada vai me parar. Aí tem um conversando na igreja, o outro também anda, o outro levanta. Você está tão fito os olhos nele, que tudo que acontece é paliativo. Porque gente que tem que ver, tem pessoas que vê tudo na igreja, menos a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você: quando os teus olhos estão fitos nele. E aí, que roupa que foi o fulano? Não sei. Aleluia. O que aconteceu na vida dos... Também não. Você percebeu que o fulano foi? Olha, eu não sei, porque quando o irmão fulano tomou para cantar o hino, eu nem percebi quem estava cantando, mas eu comecei a adorá-lo. E aí, quem pregou? Não importa quem pregou falando de mim, só sei que Jesus falou. Aí você vem para adorar a Deus. O que importa para Deus, grava, é a razão que te trouxe aqui nesta noite, é o que te motivou a estar aqui, é o que guarda no teu coração. Eu vim para adorar. Por isso que a Bíblia é tão linda, que tanta gente assim: ai meu Deus, permita-me, pastor. Não acontecia nada, aí veio uma lá de trás. Isso é culto. Jesus para. Isso é para crente espiritual. Senhor, alguém te tocou. Alguém pode dizer: o senhor está de brincadeira com a gente. Tem tanta gente querendo te pegar. Mas eu sei que alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Perceba que todo milagre que Deus faz é provocada pela ação do homem. A mulher toca e Deus libera virtude. Moisés diante do mar vermelho, a Bíblia diz que ele vai orar. Deus diz: o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Quando ele toca o cajado, o mar se abre. A mulher, ela não tinha nada a não ser uma botija. O profeta diz: vai lá e pega as botijas emprestadas. Aleluia. Não foi o azeite que parou, foi as botijas que acabou. Aleluia. O milagre de Deus é provocado pela ação do homem. Aí Deus está dizendo: eu vim nesta noite para ser adorado, glorificado, exaltado, bendito. Aí eu quero te fazer uma pergunta: o que você trouxe para provocar a
ação de Deus ao teu respeito. O que você trouxe? Se você ainda trouxe alguma coisa, levante a tua mão, adore a Ele com vontade. Mas se for para adorar, diga: eu vim para te adorar. Eu vim provocar Jesus esta noite. Eu sinto o Espírito de Deus aqui hoje. O Espírito do Senhor está sobre a igreja. O Espírito de Deus está sobre a noiva. Levante a tua mão e eu recebo a autoridade de Deus. Levante ela. Aleluia. Isso é só para quem trouxe alguma coisa para adorar a Jesus. Se você trouxe alguma coisa, provoque o milagre de Deus. Deus está dizendo pela palavra: aquela mulher não tinha nada, a não ser, perceba, às vezes você diz que não tem nada, mas Deus está dizendo: ainda tem alguma coisa. Tem sim. Então apresenta para Ele as vasilhas, que Ele vai derramar o azeite. E o azeite só vai parar de ser derramado quando acabar as vasilhas. A pergunta do Espírito é: cadê as vasilhas? Tem vasilha aqui hoje? Se tiver vasilha, o oleiro vai derramar um azeite. Ou eu sinto graça do Espírito Santo. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas Deus te trouxe para te dizer: eu vim fortalecer os teus braços, fortalecer os teus artelhos, firmar os seus pés na rocha, lembrar do nosso casamento e te lembrar da tua paternidade. Você não está sozinho. Há um Pai que vela pela tua alma. O Espírito de Deus, levante a tua mão. Tem gente que está aqui nesta noite. O Espírito da solidão está te rodeando. Você está dizendo: eu estou só, eu estou tão sozinho. E Ele me trouxe para te dizer: tu não estás só. Entre o céu e calafau. Teve alguém que fez uma prova com Deus, e disse: Deus, se tu me amas mesmo, então fala comigo. A nossa última irmã, levante a mão assim, ó. Isso, levante a mão bem alto. Deus está dizendo assim, ó: eu te amo tanto, filha. Te escolhi, minha filha. Eu te digo, já mencionei nesta noite, há um tempo para todas as coisas, e o meu tempo na tua vida chega. Há um milagre que você quer receber, que você busca tanto. Eu, Deus, estou dizendo, Deus, estou falando, eu vou te honrar, diz o Senhor, porque Ele te trouxe, não foi você que veio, Ele te trouxe, marcou um encontro no teu coração esta noite. A Bíblia está dizendo de um período, estou sentindo graça. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Oh glória! Estou querendo pregar, o Espírito está direcionando. Só quem é obreiro, levante a mão, por favor. Só quem é obreiro. Ele supre, é massa, é mai. Onde é face que me desce. Oh, glória a Deus. Há uma palavra de Paulo para Timóteo. Eu vim pregar ela para você, obreiro. Pregues a tempo e fora de tempo. Cumpra o teu ministério. Faz a obra. E o obreiro verdadeiro não se embaraça com as coisas dessa vida, mas ele arregaça as mangas, ele aprende na palavra, ele manuseia a palavra, e ele fala dela fora de tempo e a tempo. Deus está dizendo à nossa classe de obreiros aqui esta noite: Deus tem um óleo na nossa cabeça. Oh glória, grava o que Deus está falando. Deus vai começar o avivamento aqui, é por nós. Oh glória a Deus. Oh glória. Cooperadores, diáconos,
presbíteros, evangelistas, missionários, missionárias, pastores, pastoras. Há uma unção de Deus que flui do trono e começará a partir de nós. Deus está dizendo para nós esta noite: quando eu vier achar a fé na terra, Deus está dizendo para nós: eu vim fortalecer o cansado. Porque tem gente que estava fazendo com a motivação errada e por obrigação. O amor estava esfriando, mas hoje o noivo te trouxe para te dizer: o casamento está marcado, não desista. O casamento está marcado, não desista. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Você tem na mão um cajado. Pastor, o mar está fechado. O milagre de Deus vai ser provocado quando você tocar o cajado na água. Fere ela. Deus está dizendo: Moisés, você está me clamando, Moisés, mas eu já te dei a ferramenta. A ferramenta está aí. Toca. Oh, glória, já vou terminar. Tem alguém entendendo a palavra? Diga amém. Será que ele vai achar fé? O que é fé na Bíblia? A gente fala errado, irmão. Olha, eu vou vencer pela fé. Não é isso. Efésios vai falar da armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para atacar o adversário é pela palavra. Pastor, então prova. O diabo foi tentar Jesus, e na tentação Jesus, mas está escrito. Oh, glória a Deus. A fé não é para atacar, mas a fé é um escudo. A Bíblia diz: tomai sobre vós. Levante a mão, irmão. Isso aqui é profético. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus está dizendo: desembanha ela. Você é um soldado no reino. Você é um soldado, você tem uma espada, e ela é a palavra de Deus. E quando o diabo te afrontar como afrontou Jesus: mas você é crente mesmo? Você está passando por tudo isso? Nem parece que é crente, está sofrendo tanto, mas está escrito: o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ah, mas você está sofrendo tanto. Levante a mão para receber. Está tão difícil para você, está difícil demais. A porta parece que não abre. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Fé é acreditar naquilo que não se vê e esperar aquilo que você está acreditando. Fé é algo que é provocado no teu coração. A porta não está aberta, não está do jeito que eu acredito, não é como eu queria, mas Ele é Deus na minha vida. Deus está dizendo: dá uma tapa na cara do diabo esta noite, porque tem gente que está murmurando tanto, e Deus está dizendo: eu vou acrescentar a tua fé nesta noite, e mesmo a situação difícil, você vai cantar aquele hino: se Deus fizer. Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Você está igual Tomé, o Espírito está dizendo: você está precisando colocar a mão e o dedo na ferida, mas Jesus diz: bem-aventurados que não viram, mas creram. Fé é o firme fundamento, é a base, é onde eu vivo, é o firme fundamento. Está escrito aos Hebreus, capítulo de número 11, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Deus está dizendo: a fé no teu coração é tão grande, você ainda não recebeu, mas está esperando. É igual a fé salvífica. Eu sei que pode ser num abrir e fechar de olhos. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Isso que é corruptível
se revestirá da incorruptibilidade. Então dizerei: tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte por nós para nos dar vida e vida eterna. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É Deus dizendo para nós: quando eu vier, será que eu vou achar fé? Porque tem gente que está querendo desistir por tanta pouca coisa. Tem gente que está dizendo assim: eu vou largar a mão, não acerto nada, nada dá certo para mim, dá certo para A, dá certo para B. Ele está dizendo: mas se você tiveres fé, não é do tamanho, mas como um grão de mostarda. A Bíblia diz que a menor das sementes, segundo os pesquisadores, não dá nem 2 milímetros. É Jesus dizendo: não é o tamanho da fé, é como um grão de mostarda. O grão de mostarda você joga no chão, você pisa, sapateia, joga ele no fogo, mas se jogar ele na terra, ele planta e cresce. É Deus está dizendo para nós: se você tiver fé como um grão de mostarda, Ele está dizendo: se você souber resistir o processo, se você conseguir resistir o processo, como grão de mostarda, eu vou te exaltar e a tua semente vai brotar. É Deus que nos trouxe para dizer: porventura, quando eu vier, vou achar fé na terra. Glória a Deus. Olhando nós para quem? Para Jesus. Que fé é essa? Ele é o autor, o criador da nossa fé. Olha bem para mim, grava: e pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé, vírgula, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ele está dizendo: quando você estava perdido na rua, na lama, perdido, onde você estava, a fé firme do Filho de Deus entrou. É por isso que a Bíblia fala pela Bíblia, porque o Espírito Santo, Ele, quando Ele vier, nos convencerá do pecado, da justiça e também do juízo. É Deus dizendo para nós pela palavra: Ele é o autor. Então a fé subsiste dele. Além dele ser o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Que fé é essa? É a fé no Filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Uma grande oração. Fique de pé, por favor, irmãos. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra, eu quero que pela fé, e não é a minha, a tua. A Bíblia diz: esta é a vitória. João diz, primeira carta de João: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Feche os teus olhos. E pela fé que você tem no Filho de Deus, levante ela assim para receber. A oração que eu vou fazer é uma só, para que Deus, como disse para os discípulos, acrescente a nossa fé. E o que acrescentar a fé é acreditar mesmo não dando certo, é crer mesmo não vendo, é mesmo que as possibilidades não estejam ao nosso favor, eu ainda acredito. Jó disse: eu sei que o meu Redentor e em breve se levantará. Deus verbaliza mais uma vez: há um tempo para tudo. Deus está dizendo: eu estou te dando descanso para alguém aqui hoje. Está alguém que está muito embaraçado, eu vim te descansar a tua alma. Você está muito embaraçado com as coisas da vida, eu vim dar um descanso para o teu coração. Descansa. Jesus disse um versículo, e através desse versículo alguém vai sentir a paz. Eu vos deixo a minha paz, a minha paz vos dou. O mundo não tem, mas eu vos dou. Tem alguém que está cansado aqui hoje, mas Deus está dizendo: eu vim te dar descanso para
tua alma. Deus dos céus, pela tua bendita palavra, eu quero orar pela igreja do Senhor, eu me incluo nela, Pai. Acrescenta a nossa fé no Filho de Deus, porque nós estamos diminuindo a nossa fé comparando-a com as coisas visíveis, mas a fé é aquela que produz coisas invisíveis, porque eu não vejo, mas espero e creio, Pai. Aqueles, Pai, que estão com o coração embaraçado nas coisas desta vida, traz um descanso para esta alma, alivia o fardo. Vinde a mim. Hoje Deus está fazendo um convite a todos vocês que estáis cansados e oprimidos. Não é só para quem não serve a Deus. Tem alguém que está cansado. Então vem. Vem que o Pai está com o braço aberto. Você está cansado e oprimido. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você está achando pesado? Não é pesado. Você está olhando para a circunstância. Olhe para Jesus, o autor. Deus está dizendo pela palavra, alguém vai sair daqui diferente hoje, porque o Espírito está gerando algo no nosso coração. Então, nesta noite, eu quero lhe pedir, amigo Espírito Santo, acrescenta a fé, receba a graça. Eu recebo uma unção do céu para lhe dizer isso. Receba a força. Deus está dizendo a pessoas que estão tão cansadas que as coisas básicas espirituais não conseguem mais. Você nem consegue mais orar. Você não consegue mais jejuar. Mas Ele está dizendo, eu não vim julgar o mundo, mas vim para que o mundo fosse salvo por mim. Você estava esperando que nessa noite eu te apontasse e dissesse para você, vai, é assim, mas Deus não. Hoje o recado é diferente. Você está cansado, então vem que eu vim te abraçar. Eu vim te ajudar. Eu vim te estender a mão. Mas Pedro está afundando. Calma, a mão de Jesus tirou ele de dentro da água. E Deus está dizendo, homem de pequena fé. Mas por outro lado Ele está dizendo, eu vos acrescentarei a vossa fé. Receba graça. Pelas coisas básicas do movimento e do mundo espiritual. Receba graça para orar. Receba graça para jejuar. Receba graça. Tenha nesta noite um coração fiel ao Senhor Deus dos céus. Eu vou esperar um minuto, porque o Espírito quer agir no coração de alguém. Só quem recebeu a paz agradeça. Deus está renovando o nosso primeiro amor. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Quero perguntar se também esta noite, ouvindo os louvores, a pregação da palavra, quer aceitar a Jesus, dê um sinal com a sua mão. Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e nesta noite quer retornar para os braços do Pai. Se tiver alguém, dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém? O silêncio nos diz que não. Pode se assentar em nome de Jesus, glorificando e agradecendo a Deus. Terça oração, né, pastor? Terça-feira oração, às 7h30. Terça-feira, às 7h30 da noite. Às 11 da manhã ou na terça? Terça-feira? Terça-feira tem o nosso culto de oração às 7h30 da noite. E às 11 também, os irmãos, juntamente com a nossa pastora, estarão aqui orando em nome de Jesus. O trabalho prossegue, a obra segue, o nome de Jesus tem sido glorificado. Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a missionária Daiane, que dirigiu o culto esta noite. Deus possa enriquecer os irmãos com as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus.
vez mais ficamos de pé. Vamos agradecer a Deus, irmãos? Glória a Deus. Ó,